o cálculo de múltiplas variáveis. Então, até agora a gente só estava vendo uma. Agora a gente vai ver um monte, certo? E para começar, nesse monte, nós vamos ver o quê? A integral dupla. Tudo bem? Então, sempre quando a gente for trabalhar com essa integral dupla, uma coisa interessante para vocês saberem é o que? Quando tiver integral dupla, ela é uma outra maneira de dar para a gente a área. Então, eu tenho a área de uma determinada função. Tudo bem? E o que é importante? É importante eu saber esse teorema aqui. Se eu tiver uma integral e essa integral ela existir, se eu calcular a integral dupla de uma determinada função dx dy, eu sei que isso daqui vai me dar a área dessa determinada função. Só que aqui tem um macetinho, pessoal. Saca só. Eu estou tendo aqui na frente o meu dx e depois o dy. Tudo bem? Poderia ter dy e poderia ter dx. Não tem problema nenhum. O que vocês têm que atentar, senão vocês erram, e isso que é importante, é o seguinte: se eu tenho a minha função e a dx está aqui na frente, então essa primeira integral aqui se refere ao dx. E essa segunda integral vai fazer referência ao dy. Isso que você tem que levar em consideração. Então, vamos supor aqui que eu tenho integral de C até D e a integral de A até B. De uma determinada função aqui, xy. Tudo bem? Aí dx, dy. O que é importante eu saber? Mais gente chegando. O que é importante eu saber? Essa parte aqui, pessoal, de A até B, é relativa ao x. Então, essa integral de A até B é relativa ao x, porque o dx está aqui na frente. Tudo bem? E essa integral de C até D é relativa ao dy. Isso daqui, pessoal, fazendo a integral desse jeito, é a mesma coisa que eu fizer a integral desse jeito aqui também, ó. Integrando de A até B, integrando de C até D, a minha função x, y, dy, dx. Tudo bem? Então, olha que interessante, pessoal. Tanto faz eu começar a integrar pelo x, quanto começar a integrar pelo y. Para mim, tanto faz. Vai dar obrigatoriamente a mesma resposta. A mesma resposta. O que você tem que ser atento é só isso. Se eu estiver integrando dy primeiro, então aqui o intervalo de integração tem que ser relativo a dy. Se eu estiver integrando dx primeiro, o meu intervalo de integração tem que ser com relação ao quê? Ao meu dx. Tudo bem? Se você errar isso daqui, inverter, já era. Você erra toda a integral por descuido, falta de atenção. Tá bom?
Então, vamos fazer o quê? Exemplo. Exercício. Porque é treinando que a gente aprende. Vamos supor que eu tenha aqui uma determinada função e a minha função é essa daqui, ó. X mais y dx dy. Olha que interessante, pessoal. Esse R aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é uma região de integração que vai ser responsável por essas duas integrais. Vamos supor que a minha região de integração vai ser essa daqui, ó. Vai ser o x entre 1 e 2 e o meu y entre 0 e 1. Pessoal, vê como é fácil, pessoal. Vê, é tranquilo. O pessoal pode dar integral dupla, tripla, seja lá o que for, é sempre do mesmo jeito. Vocês sabem resolver isso daqui tranquilamente. Vocês vão resolver isso daqui em partes, né? Toda integral que a gente fez o quê? O passo a passo, né? É a integração de Riemann. O que é essa integração que a gente fez até agora? É baseado no teorema de Riemann, de integral de Riemann, que integral nada mais é do que uma somatória. Então, quando a gente faz a somatória de várias partezinhas de uma determinada função, né, eu vou somando parte por parte, divido a minha função inteira e vou somando partezinha por partezinha. Essa somatória, que é a integral de Riemann, é o que? A integral que nós vimos, né? Ela tem o nome de integral de Riemann. Então, olha lá. Vamos meter bala nisso daqui. Como que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Se eu sei que essa é a integral da função, então eu vou colocar aqui. Tá? Vamos colocar a integral aqui. Ó. Coloquei integral e eu coloquei a minha função. Coisa importante agora, dx dy. A ordem que eu vou usar. A ordem é extremamente importante, né? Então, vamos supor que eu coloque dx primeiro. Então, eu iria colocar a região de integração relativa ao quê? Ao x. Se eu colocar dy primeiro, eu tenho que colocar obrigatoriamente a região de integração relativa ao quê? Ao y. Tudo bem? Então, isso é importante. E independe da ordem, dx, dy. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, dy, dx. Se eu coloquei a ordem de integração dy, dx, dy vem antes, então eu tenho que colocar a região de integração entre 0 e 1. Dx vem depois, então eu coloco a segunda integral entre 1 e 2. É isso que é importante vocês prestarem atenção. Porque se errar isso daqui, né? Se errar a região de integração, ferrou tudo. Então, como que a gente faz isso? Ó, esqueço o restante da integral. Esqueço, é como se não existisse. Ó. Então, essa integral entre 1 e 2, eu finjo que não existe. E eu vou considerar só essa integral aqui primeiro. Ó. A gente vai por parte. Então, eu tenho integral da função x mais y dy dx. Olha o que o Caetanão fez. Ó, dividir. Esquece o resto. Ó. Ficou uma integral tranquila, que vocês sabem resolver. É isso que eu vou resolver aqui. Então, olha lá. Integral de 1 a 2. Vamos resolver isso daqui.
Se eu estou integrando em relação a dy, olha como que vai ficar. Então, é a mesma coisa que integral de 0 a 1 de x dy, mais integral de 0 a 1 de y dy. Então, se eu fizer a integração de x dy de 0 a 1, isso daqui vai dar para mim o quê? X, y. Mais, se eu fizer agora a integração de y dy de 0 a 1, vai dar o que para mim? Y ao quadrado sobre 2. Integrando de 0 a 1. Aí eu resolvo isso daqui, pessoal. Resolvo isso daqui primeiro. Tá? Então, aqui vai ficar como? Integral de 1 até 2. Vamos lá. Vou colocar 1 aqui no lugar do quê? Do y. Então, aqui deu o quê? X. Vou colocar 1 aqui ó, no lugar do y. Deu quanto? Meio. Então, essa primeira integral deu como resposta para mim x mais meio. Aí, matei essa primeira integral aqui. Aí eu tenho uma nova integral. Tudo isso para dar uma área. Lembra que integral dupla dá o cálculo de uma área. Calculo agora em função do quê? Do dx. Então, vamos lá. Vamos calcular isso daqui. Qual que é a integral de 1 até 2 de x dx? A integral de 1 até 2 de x dx vai dar quanto? Quanto, pessoal? Fácil, né? X ao quadrado sobre 2. E a integral de 1 até 2 de meio dx? Vai dar meio x. Isso de 1 até 2. Agora vamos substituir, né? Então eu substituo todo o valor de x por 2 menos todo o valor de x por 1. Então vamos lá. Aqui vai dar 2 elevado a 2 dividido por 2, mais 1 sobre 2 vezes 2. Substituir o x ó, por 2. Aí menos, vou substituir o valor de x agora por 1. Aqui vai dar 1 ao quadrado sobre 2, mais meio vezes 1. Então, isso daqui deu quanto? Ó? 4 dividido por 2 deu 2. 2 dividido por 2 deu 1. Menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, aqui deu 3 menos 1, que dá 2. Então, eu sei que essa integral dupla tem o valor 2 e equivale a uma área. Pessoal, dúvidas cruéis aqui. Vê se está tranquilo. Dá uma olhada com calma. Tranquilo? Professor, se fosse dx, dy ali, era só inverter.
Fazer primeiro do limite de 1 até 2, depois de 0 até 1. Perfeito. Lembra do teorema aqui, ó. Tanto faz eu integrar, né, de A até B dx e depois o dy, ou se eu fizer dy e depois dx. Desde que, se eu estou integrando o dx, eu tenho que pegar um intervalo relativo ao x. Se eu estou integrando o dy, eu tenho que fazer o quê? Um intervalo de integração com relação a y. Isso não pode errar. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que intervalo de integração de 0 a 1 dy e de 1 a 2 dx. Se você chegar a colocar dx aqui antes e dy depois e não alterar aqui, aí ferrou. Aí ferrou. Entendeu? Porque daí você já está fazendo outro intervalo de integração. É só isso que você tem que ficar ligado. Porque senão você erra. Tudo bem? Boa pergunta. Vê com calma. Vê se está tranquilo. Vê se mais alguém tem alguma pergunta. Você vê que é fácil. É fazer do jeito que vocês estão acostumados. É só separar. Faz um primeiro, deu a resposta, integra de novo. Não tem nada de especial. Né? É só para assustar. Cai, por exemplo, em prova, concurso, integral dupla, tripla, o cara vê assim, puta, não sei nem a simples, quanto mais tripla. É tranquilo. Então vamos fazer mais exercício. Para fixar o negócio. Vamos supor agora que eu tenha integral dupla de uma determinada região B para uma função xy dx dy. Olha só, pessoal, o dx está vindo antes, tá? Então, essa área B de integração aqui, ela vai funcionar com o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0 a x quadrado. Tudo bem? Eu quero que alguém dê alguma sugestão para eu fazer. Alguém tem alguma sugestão? Pessoal, olha o que eu vou fazer. Aqui está dy dx, não está? Está dy, dx dy. Dx dy. Primeiro aqui. Só que eu estou vendo aqui a região de integração que tem uma outra função. Então, vai dar uma função dentro de função. O que eu vou fazer? Para facilitar minha conta, ao invés de fazer dx dy, eu vou fazer o dy primeiro. Lembra, pelo teorema que nós vimos acima, não altera em nada a minha integral. Então, se eu fizer dy dx, não altere em nada, desde que eu coloque os intervalos de integração adequados. Se eu coloquei dy primeiro, então ele vai variar de 0 até x quadrado. E o meu dx de 0 até 1. Tudo bem? Aí, ó, simplesmente alterei, respeitando o quê? A minha ordem de integração. Tudo bem? Aí isso daqui vai dar o quê? Ó? Vai dar integral de 0 até 1. E eu vou calcular o dy primeiro. Esqueço o resto, entendeu? Esqueço o resto. Trato isso daqui como integral do jeito que a gente estava fazendo até agora.
Aí, ó, pronto. Esqueço se é dupla, se é tripla, não vou me preocupar com isso, tá? O que eu estou integrando? Eu estou integrando o y primeiro. Se eu estou integrando o y, o meu x é como se fosse uma constante, né? Como se fosse uma constante. Ele não vai me afetar em nada. Joga como se fosse uma constante. Esse é o macete. Então, olha lá. X é como se fosse em constante. Então, é como se fosse x integral de y dy de 0 a x quadrado. Então, a integral de x, y dy, como x é a minha constante, ó, coloquei aqui para fora. Integro y dy, que vai dar o quê? Y ao quadrado sobre 2. Ó que tranquilo, pessoal. Qual que é o intervalo de integração? De 0 a x quadrado, olha lá. Pronto. Resolvo esse primeiro. Vamos resolver, ó. Então, da integral de 0 a 1, né? Vamos resolver ele primeiro. Vou substituir o y por x quadrado. Então, vai dar x vezes x ao quadrado sobre 2, menos, vou substituir o y pelo zero, que vai dar tudo zero aqui. Aí repito o meu dx aqui. Então, essa integral deu o quê? X à quarta vezes x dá o quê? X à quinta sobre 2. Olha lá. Agora eu integro o que sobrou, que é o dx. Ó. Agora eu integro isso daqui. Tudo bem? Pessoal, até aqui eu quero saber se tem alguma dúvida, se está tranquilo. De boa? Vamos integrar essa agora. Bom, o meio é constante, coloco para fora. X à quinta é o quê? Integral de x à quinta dx. Expoente mais 1 dividido pelo expoente mais 1. Variando de 0 até 1. Aqui vai dar x à sexta sobre 12, variando de 0 até 1. Vou substituir o x por 1. Dá 1 elevado à sexta, que dá 1, dividido por 12. Menos, vou substituir o x por 0. Deu 0. Então, isso daqui, pessoal, deu 1 sobre 12. Esse é o valor da minha integral dupla, que é o valor da minha área. Tudo bem? É o valor da minha área. Quero saber se está tranquilo. Dá uma olhada com calma. Vê se conseguiu assimilar o negócio. Alguém chamando lá no chat. Vamos ver. Explica de novo, por favor. Marlon, a partir de onde? Beleza. Então vamos começar lá do começo. Olha só, Marlon. Eu tenho aqui uma integral dupla. Tudo bem? E a integral dupla, ela dá para mim o valor de área, é uma maneira de calcular a área de uma função, e uma integral tripla vai dar para mim o volume de uma determinada função. Tudo bem? Aí a minha integral dupla tem essa função, ó, xy dx dy. E a região de integração é B. Aí essa região de integração
é para x variando de 0 a 1 e y variando de 0 a x². Tudo bem? Aí o que é importante? Pelo teorema que eu dei no início da aula aqui, tanto faz eu começar a integrar o dx ou começar a integrar o dy. Dá na mesma. A resposta é a mesma. Desde que, se eu comecei a integrar primeiro o dx, a minha região de integração tem que ser relativa a x. Se eu começar a integrar o dy primeiro, igual aqui, ó, a minha região de integração obrigatoriamente tem que ser em relação a y. Tá vendo? CD era o y. Então eu coloquei o quê? CD antes. Então, é isso que é importante, que eu preciso saber de teoria. Porque o restante, vocês já sabem. Onde você pode errar é nisso daqui. Você querer, por exemplo, alterar dy e manter aqui, por exemplo, ó, integral de A até B, dy dx. Errou. Porque não é a região de integração dado para o exercício. Isso é importante. Então, olha lá. Comecei a integrar aqui, ó. xy, dy, dx. Olha só que o exercício deu dx, dy. E eu quis aqui mudar para dy, dx. Por que eu quis mudar? Porque você pode mudar. E às vezes me facilita. Eu acho mais fácil eu começar a trabalhar com função antes, para simplificar, e no final só substituir os números aqui. Entendeu? Eu acho mais fácil. Por isso eu mudei. Ó. De dx, eu mudei para dy. Só que se eu mudei para dy, a minha região de integração tem que ser o quê? dy. E nesse caso, o y é de 0 a x². Então eu coloquei de 0 a x². E o meu dx é o quê? De 0 a 1. Então eu coloquei de 0 a 1. Então eu fiquei com essa integral. Aí é uma integral dupla. O que eu vou fazer? Vou me matar? Não. Tripla? Vou me matar? Não. Eu o quê? Faço por parte, né? Vou por parte, separo. Vamos fazer essa integral primeiro aqui, ó, e o restante é como se não existisse. Então eu coloquei aqui integral de 0 a 1 dx e coloquei entre colchetes o que eu vou resolver. Eu vou resolver o xy dy primeiro, então o resto eu esqueço, né? Resolvo aqui, ó, um integral simples aqui e vejo o resultado. Então, a integral de xy dy de 0 a x², o x é como se fosse uma constante. Eu posso passar ele aqui, ó, para fora da integral. Então, na verdade, eu estou calculando o que? X integral de y dy. Então, qual que é a integral de y dy? É expoente mais 1 dividido por expoente mais 1 vezes a constante, que é x. Então, ficou o quê? X, y² sobre 2. Variando de 0 a x², né? De 0 a x². Aí, vou resolver. Lembra, eu substituo o y por x², menos, depois eu substituo o y por 0. Né? Sempre o de cima, menos o de baixo. Tudo bem? Aí eu substituí, ó, o y por x². No lugar do y, ó, x². Menos, no lugar do y, 0. Deu 0. Então, aqui ficou x² ao quadrado, deu x², vezes x, x⁵ sobre 2. Ó, x⁵ sobre 2, dx. Aí, agora, eu calculo essa outra integral. Tá vendo? Ó, passo a passo. Qual que é a integral de x⁵ sobre 2 dx? É o quê? Expoente mais 1, que dá 6, dividido por expoente mais 1, vezes a constante. Ó, uma constante aqui é meio. Então, deu o quê? x⁵ sobre 12, variando de 0 a 1. Então, eu substituo o x por 1,
menos substituo o x por 0. Substituindo o x por 1, dá o quê? 1/6 sobre 12, que dá 1 sobre 12. Substituindo o x por 0, né, vai dar o quê? 0. Então ficou 1 sobre 12 menos 0, 1 sobre 12. Vê se tá sussa. Vamos ver. Bom que entendeu. Legal. Pessoal, dá uma olhada com calma. Vê aí com calma. Veja se ficou realmente claro. Porque é simples fazer, mas é o que? Às vezes, um negocinho que a gente faz errado, falta de atenção, ferrou tudo, né? Por isso, dá uma olhada, digere o negócio, vê se está tranquilo. Tranquilo? Vamos ver agora, pessoal. A gente viu integral duplo. Vamos ver integral tripla. A integral tripla, ela dá para mim o volume de uma determinada função. Tudo bem? Então eu sei que o volume de qualquer tipo de função, ela pode ser dada pela integral tripla de uma determinada função. Vamos lá, função x, y, z. dx, dy, dz. Tudo bem? E essa região é onde vai fazer o quê? Variar, né? Onde vou ter o quê? Uma variação. Tudo bem? Do x, do y e do z. Tá? É tranquilo, ó. Tem integral tripla, esquece, resolve uma, deu a resposta, resolve a outra, deu a resposta, a próxima, acabou. Você pega esse trambolho aqui e você faz o quê? Ele ser o quê? Um exercício mais simples. Então vamos fazer exemplo. Vamos supor que eu queira calcular o volume. Então, eu quero integral tripla de uma função x, dx, dy, dz. Olha que eu estou usando agora todos os planos cartesianos, pessoal. Olha que legal. O x, o y e o z. Então, isso daqui vai me dar algo que é tridimensional, sabe? Aqui, ó, tridimensional. Tá? Então, eu estou calculando x, dx, dy, numa região B. Vamos supor que essa região de integração B aqui seja com x variando de 0 a 1, seja com y variando de 0 até x, e seja com z variando de 0 até o quê? X mais y. Tudo bem? 0 variando do quê? De x até y. Pessoal, quero saber se até aqui tem alguma dúvida.
Até aqui tranquilo? Pelo que eu expliquei até agora, como que você iria começar a resolver esse exercício? Se você prestou atenção no que eu falei, você vai usar um macete aqui. Qual seria o macete? Começar pelo Z, depois passar para o Y, depois para o X. Quem falou, João Pedro? Isso. Ponto para você, João Pedro. Seu cara, por quê? Eu começo pelo que está mais foda, você entendeu? Foda entre aspas, né? Vocês conseguem fazer tranquilamente. Mas é o quê? Tudo é macete, pessoal. E esses macetes vocês pegam o quê? Fazendo exercício. Só treinando. E é assim. Olha o que o João Pedro disse, ó. Se eu tenho uma região de integração entre 0 e 1, 0 e x e 0x mais y, pô, esse 0 até 1, meu, seria legal para eu matar, para eu finalizar o exercício. Seria legal se eu já tivesse a função final, minha equação final, e aí só substituo esses valores, acabou. Fica sussa. Então, o que eu vou fazer? O exercício me deu dx, dy, dz. Mas quem manda no exercício sou eu. É você. Então você faz do jeito que fica o quê? Mais fácil. Você vai fazer de um jeito o quê? Inteligente. E é o quê? Do jeito que o João Pedro falou. Vou obedecer essa ordem aqui? Não vou. Quero que se dane essa ordem aqui. Então, vamos fazer o que o João Pedro falou. Ó. Integral, integral, integral. X. Meu, vou começar pela função que está mais chata. Vou colocar dz. Depois a outra mais chata, dy. Depois a sussa, só substituir, dx. Passo da ordem que eu quiser, mas respeitando o teorema. Se eu coloquei z primeiro, então a região primeira vai o quê? De 0 a x mais y. Se eu coloquei y depois, então obrigatoriamente a segunda tem que ser o quê? De 0 até x. Se eu coloquei dx por último, então o último é o quê? De 0 a 1. Tudo bem? Aí, ó, tá lá, pô, integral tripla, que coisa chata do caramba. Cara, esquece, esquece, esquece tudo. Calcula o trivial, né? Então, o que você vai fazer? Ó? Esquece tudo o resto aqui, ó. Vamos isolar. Esquece isso daqui, esquece 0x, dane-se, ó. Eu vou calcular o quê? Só isso daqui, pessoal. Só isso daqui, ó. De 0 a x mais y, x dz. Ó, tá aqui, ó. O restante esquece, ó. Não existe. Não existe para você agora, ó. Esquece. Calcular tranquilamente isso daqui que vocês sabem de cor, de cor. Isso daqui, pessoal, é o x. O x não é z. O x é x, então eu considero uma constante, ó. Coloco ela aqui para fora. Tudo bem? Joguei para fora, multiplicando o meu resultado. E aqui dá o quê? Integral de dz. A integral de dz vai dar z. Z, Caetanão, variando de quanto? De 0 a x mais y. Pronto. Resolvi aqui. Aí depois eu coloco o resto. Ó. Não me preocupo com o restante. Não está na hora de preocupar com o restante. Ó. Só repito o número aqui. Ó. Vamos matar aqui. Né? Então, como que fica aqui? Ó? No lugar do z, eu substituo por x mais y, menos, no lugar do z, eu substituo por 0. Então, vamos lá. Ó. X, no lugar do z, x mais y. X mais y. Menos, no lugar do z, 0. E deu tudo 0. Tudo bem?
Agora repito o restante, ó, dy dx, integral de 0 a x, integral de 0 a 1. Então aqui deu o que, ó? Deu uma funçãozinha aqui que deu o que? X ao quadrado mais xy. Pronto, matei o meu z, pessoal. Matei o meu z. Agora eu fiquei com dy dx. Integral de 0 a x. Integral de 0 a 1. Olha lá, pessoal. Agora eu vou cuidar do quê? Do meu y. Tudo bem? Vamos cuidar do meu y agora. Se eu vou cuidar do meu y, o restante não existe, não interessa para mim, ó. Isolo. Então vai ficar o quê? X² mais xy dy. E resolvo ele, pessoal. Resolvo ele. O resto dane-se. Não me interessa. Então vamos lá. Olha só. Resolvendo isso daqui, ó. Integral de uma coisa. Aqui, pessoal, esqueci aqui, ó. Aqui é a integralzinha de 0 a x, isso. Certo? De 0 a x. A integral de x ao quadrado dy vai dar o quê? Lembra que o meu x² é uma constante, porque eu estou integrando em função de y. Então, é como se fosse x² integral de dy. Então, eu coloco o x² aqui como se fosse uma constante, e a integral de x² dy vai dar o quê? Y. Então, ó, integral de 0 a x de x² dy. Passei o x² para fora como fosse uma constante, que é uma constante. Então, ficou integral de dy. A integral de dy é y. Y vezes x². Pronto. Mais, agora a integral de xy. Tudo bem? O x aqui é uma constante, coloca ele para fora. Então fica integral, né? Fica x vezes integral de y dy, que é o quê? Expoente mais 1 dividido por expoente mais 1. Mas de quanto, Caetanão? Ué, de 0 a x. De 0 a x. E repito o resto, ó. Então vamos ver como vai ficar aqui, ó. Tem que substituir o valor de y por x. Então vai ficar como, ó? Se eu substituir o y por x, aqui vai ficar x ao cubo, mais, vou substituir agora esse y por x. Aqui vai ficar x ao quadrado com x, x ao cubo sobre 2. Menos, né? Substituo o y agora por 0 e me resultou 0. Então, essa integral deu o que para mim, ó? Deu integral de 0 a 1. Se eu fizer aqui, ó, x ao cubo mais x ao cubo sobre 2, isso daqui vai dar o quê? 3x ao cubo sobre 2. Dx. Olha só, pessoal, olha como eu fui simplificando, ó. Olha como eu fui simplificando. Agora sobrou uma integral tranquila aqui, ó. 3 sobre 2 é constante. Então vamos jogar para fora. 3 sobre 2, integral de x ao cubo dx. Variando de 0 a 1.
Essa integral aqui vai dar o quê? Expoente mais 1 dividido por expoente mais 1, variando de 0 até 1. Isso daqui vai dar o que para mim? 3x à quarta sobre 8, variando de 0 até 1. Vou substituir o x por 1. Vai ficar 1 à quarta, que dá 1, vezes 3, 3 sobre 8. Menos, vou substituir o x por 0, que deu 0 à quarta, que é 0, multiplicando por tudo aqui, deu 0. Então, como resposta, eu tenho o quê? 3 sobre 8. Dá uma olhada com calma. Vê se está tranquilo. Vê parte por parte, vê o macete que eu fiz, que o João Pedro falou. Vai olhando linha por linha, sem pressa. Tranquilo, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Beleza, deixa eu ver. Ainda tem um espacinho. Se ninguém tem nenhuma dúvida, deixa eu ver se dá. Eu acho que dá. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Quando é a tripla, calcula o volume, né? Isso. Existe A integral tripla me dá o volume de uma determinada função.
existe a possibilidade do exercício estar na tripla e pedir a área, não? Se tem tripla, é porque é o volume, tá? Agora, o que eu posso ter? Eu posso ter a área, né? E aí, por exemplo, me dá uma integral simples para calcular o volume. Por quê? Lembra que a integral dupla dá uma área. Então, isso daqui vai ser resultado de uma função que me deu uma área. Aí, se eu integrar essa função que é relativa à área, me deu um volume. Certo? Então, olha só. Se eu calculo essas duas primeiras aqui, por exemplo, integral dupla, vocês lembram que deu uma área. Aí a integral de uma área é o quê? O volume. Né? Então, o exercício pode te dar uma função que já é uma área e aí pedir o volume. Aí você calcula uma integral simples, né? Porque a integral de uma área dá volume, né? Então, depende muito do que for pedido, né? Então, por exemplo, uma integral dupla vai dar área e não só. Lembra que na aula passada nós calculamos a área também, só que tirando, né, subtraindo duas integrais. Né? Então eu tinha duas funções, lembra que eu tinha duas equações, uma equação que está subindo, outra que está descendo. Então aí eu achava a área de cada uma e tirava uma da outra. É uma maneira de eu calcular. A outra maneira de calcular é a dupla. E deu volume, é a tripla. O que mais, pessoal? Pode perguntar. Você vê que não é difícil, pessoal. A base que vocês têm de integral, vocês conseguem fazer qualquer exercício, né? Só é trabalhoso. Só é trabalhoso. Vamos supor agora que eu queira calcular um volume numa região E de um ZdV. E essa minha região E, ela é compreendida para X, variando entre 0 e 1, para Y, variando entre 0 e 1 menos X, e para Z, variando entre 0 e 1 e menos X e menos Y. Essa é a minha região E. Qual que é o valor do volume compreendido por essa função? Uns minutinhos aí para você esboçar. Vai lá. Tente esboçar para ver se está ficando mais claro. Quando eu falo esboçar, eu quero a ordem. O que você vai colocar? Z dx dy dz? Z dz dy dx? Z dz dx dy? Como que você faria? O que faria mais, que seria mais fácil, com base nos macetes que eu passei para vocês hoje? Olha só, pessoal, se você chega, né, o pessoal, vamos supor, o pessoal faltou na aula, não viu os macetes de hoje. Se cai de um concurso, numa prova, qualquer processo seletivo, uma integral dessa, integral tripla de ZdV numa região E, assim, o cara não sabe nem por onde começar. E você vê que não é difícil. Se chegou, pegou a teoria, treinou, esboçou, né?
fez exercício, você consegue fazer. Vou dar uns minutinhos aí para tentar fazer. Quem conseguir, me fala, já ganha pontinho também. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos para dar uma esboçada, para ver como é que tá. Tentem fazer, é importante, pessoal. Quem conseguir fazer, a resposta já me fala.
E aí, pessoal, alguém chegou? Alguém conseguiu? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante, eu descobri a ordem que eu vou fazer. Pelo macete que eu falei para você, eu começo com Z, depois com Y e por X. Por quê? Eu vou pegar sempre o que tiver uma maior função, depois uma intermediária, por último o que tiver só ponto, porque facilita a minha vida, tá bom? Então o que eu sei? Eu sei que essa integral tripla aqui de Z dV, isso vai ser integral. Vou pegar o último, né? Então, o último vai ser o meu x. Então, vai ser de 0 a 1. Depois, a integral intermediária vai ser meu y. Vai ser de 0 a 1 menos x. E primeiro que eu vou fazer é o meu z, que vai de 0 até 1 menos x menos y. Do que? Z. Então, qual que vai ser a ordem? Vai ser dz, dy, dx. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser minha ordem. Então, eu vou fazer o quê? A primeira e deixo toda a outra separada, né? Como se não existisse. Depois eu calcular ela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu isolar aqui. Ó. Então, eu resolvo primeiro essa integral aqui. De 0 até 1 menos x menos y de z dz. dy dx. Então, eu me preocupo com isso daqui. Então, a integral de z dz vai ser igual ao quê? Ó? Vou repetir aqui. E aqui vai dar o quê? Z ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1 menos x menos y. Então, 0 até 1 menos x menos y dy dx. Então, no lugar do z, eu vou substituir por esse valor de cima, menos substituir o z por esse valor de baixo, que é o 0. Então, vamos substituir aqui, ó. Substituindo o z, vai dar o quê? 1 menos x menos y ao quadrado. Lembra que tem esse meio aqui, né? Como o meio é uma constante, vou colocar aqui para fora da integral, né? Vou colocar aqui, por exemplo. E poderia ter colocado aqui. Tanto faz. Aí vai dar o quê? O meu dy. E vai dar o meu dx. Aí, ó, fiz tudo isso daqui para matar o meu z. Tudo bem? Aí, pessoal, eu vou calcular
a próxima integral. Então, eu vou colocar aqui, ó, em evidência. Mas antes, ó, deixa eu fazer um negócio aqui, só para facilitar a nossa vida. Esse meio aqui, ó, eu vou colocar bem para fora aqui, ó. Multiplico todo ele aqui. Integral de 0 a 1. Vamos calcular agora a integral de 0 até 1 menos x. De 1 menos x menos y ao quadrado dy. Tá? Então, olha só, pessoal. Vou calcular essa integral aqui. Lembra que eu vou calcular essa integral em função do quê? Do dy, tá? E isso tudo aqui está ao quadrado, tudo bem? Então, eu posso elevar tudo isso daqui ao quadrado, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Chamar esse 1 menos x de a. Aí ficaria a menos y ao quadrado. Aí daria o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí depois você substitui o a por 1 menos x, né? O jeito que você achar melhor. Só para aplicar essa distributiva aqui, né? Porque daí você faz a integral dessa parte, menos essa, menos essa. Então você pode resolver esse quadrado primeiro, tá bom? É uma das maneiras. Que dá uma continha. Você resolvendo essa integral, você vai chegar nisso daqui, ó. Menos x menos y ao cubo, variando de 0 a 1 menos x dx. Aí, o que eu vou fazer? Vou substituir o valor do y, né, que está aqui, por 1 menos x. Depois, substituir o valor do y por 0. Então, dá meio. Integral de 0 a 1. Menos x menos 1 menos x ao cubo. Ó, aqui está 1/3. Posso passar aqui para fora, viu, pessoal? Posso até colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Para facilitar, tá vendo? Ó? Esse 1/3 eu passo para fora. Então eu substituí o meu y por 1 menos x, aí menos, substituo o que? O meu outro valor de y aqui por 0. Então, 1 menos x menos 0 ao cubo. Dx. Recapitulando, achei essa integral. Aí dessa integral eu substituo o valor do y por 1 menos x, menos essa outra equação aqui, só que um y valendo 0. Então, meu y substitui por 1 menos x, menos o meu y substitui por 0. Aí, fazendo as contas, simplificando tudo, a gente vai chegar nisso daqui. Aqui eu já posso multiplicar, tá? Aqui vai dar 1/6. Fazendo todas as continhas aqui, eu vou chegar nisso daqui, ó.
integral de 0 a 1, de 1 menos x ao cubo dx. Aí, ficou o quê? Uma integral que eu só tenho que fazer o quê? Substituir os pontos, tá vendo? Por isso que eu fiz assim, porque fica muito mais fácil. Eu vou resolvendo todas as equações, aí depois que eu resolvo todas as equações, aí eu só deixo por último os pontos finais. Então, vamos calcular essa integral. Calculando essa integral, isso daqui vai dar o quê? Menos 1 menos x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Tem uma propriedade, pessoal, você lembra? Aqui eu poderia usar o teorema de Pascal, que eu ensinei para vocês, como que faz lá naquela aula, logo no início, mas tem também uma propriedadezinha, né? Sempre quando eu tiver, por exemplo, uma função aqui, elevado a um expoente, o resultado vai ser o quê? Menos essa funçãozinha, expoente mais 1 dividido por expoente mais 1, com um menos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho isso daqui, certo? Então, ou eu faço aquele macete, ó, faz 1 menos x valendo a A, tal, ou eu lembro de uma propriedade que eu tenho de integração, que é o seguinte, eu tenho uma função, integral dessa função ao quadrado, ao cubo, seja lá o que for, qual que é a resposta dela? É menos, né, dá menos a função ao expoente mais 1 dividido por expoente mais 1. Então, lembrando dessa propriedade, eu faço o quê? Reduzo conta, né? Mas se não lembrar, vocês sabem fazer, né? Aqui elevado a 2, aqui elevado ao cubo, que é aquela propriedade que eu ensinei para vocês logo no início, né? Que é do teorema de Pascal. Ou lembrar da propriedade, né? Ah, tem uma função enorme elevado ao cubo, a quarta. Ah, não faz mal. É menos a função expoente mais 1 dividido por expoente mais 1, que está aqui, ó. Menos a função expoente mais 1, dividido por expoente mais 1, dividido por expoente mais 1. Então, aqui vai dar o quê, ó? Esse 1/4 aqui eu posso colocar para fora também, né? Posso colocar para fora aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou substituir isso daqui. Vai dar 1/6 vezes 1/4, né? Menos 1 menos. Vou substituir aqui, ó, meu x por 1. Substituo por 1 a quarta aqui. Aí menos. Vou substituir o meu x aqui por 0, né? Então, menos. Vamos fazer outra parte aqui, ó. Menos 1 menos 0 a quarta. Bom? Aí lembra que o 4 eu coloquei aqui para fora. Vamos ver quanto vai dar isso daqui. Aqui deu 1 sobre 24. E quanto que deu esse outro aqui? Aqui, ó, deu 0. Aqui deu 1. A quarta deu 1. Menos com menos dá mais. Então, multiplicado por 1. Que resultou em 1 sobre 24 o meu volume. Pessoal, dá uma olhada, vê se tem alguma dúvida.
essa propriedade que eu passei é interessante. Olha como reduz conta. Olha como reduz conta. Se eu tivesse que aplicar aqui, né, o quadrado, né? Se eu tivesse que aplicar aqui, ó, o cubo, olha como eu iria perder tempo, né? Se eu não lembrasse de propriedades. Dá uma olhada com calma, vê se tem alguma dúvida. Tranquilo, pessoal? Olharam com calma, viram os macetinhos que eu usei. Usei primeiro, começando pela função maior, que dá mais trabalho, e deixo a última, que tem menos conta, que é só substituir o valor para o final, para eu matar a pau o negócio, né? Então, eu sempre começo com a que dá maior. Aqui tem esse macete aí da integral que eu passei para vocês, que é uma das propriedades, a função, né? Se eu tiver uma função elevada ao quadrado, vou calcular a integral dela, então é menos a função expoente mais 1 dividido por expoente mais 1, dando negativo. Isso evita que eu calcule o quadrado daqui, o cubo daqui, porque eu iria perder um puta de um tempo, né? Mas se a pessoa não lembra, consegue fazer. Só que aqui teria que aplicar, chamar 1 menos x de a, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Legal. E esse daqui, ó, para resolver, teria que lembrar do teorema de Pascal, do triângulo de Pascal que eu ensinei para vocês, lá no início do curso. Se a pessoa não lembra como calcular, né, não lembra do triângulo do Pascal, não lembra dessas propriedades, aí já para no meio, já fica aí.